Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria, meus irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Não por mérito meu, mas sim pela graça, a graça de Jesus. Gostaria de expressar minha gratidão a Deus pela vida. O pastor não estar hoje, o pastor Robson, mas o copastor David e o vice-pastor Geraldo. Que Deus abençoe a vida dos senhores. Encontrei o David pouco tempo ali na Decatalão, por 2 vezes, no congresso e no culto da palavra. Foi numa terça, se eu não me engano. Foi na Uniad, isso. E eu expresso minha gratidão também pela vida da irmã Jerusa, o seu marido, os líderes da juventude. Muito obrigado pelo convite e pela confiança de poder estar ministrando a poderosa palavra nesta noite. Também quero agradecer a Deus pela vida daqueles que me trouxeram, daqueles que me acompanham. Tem sido instrumentos graciosos nas mãos do Senhor no meu ministério, que é o Fabrício, a sua esposa, a Ruth e o Guilherme. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Meus irmãos, se coloquem de pé para lermos a palavra do Senhor. Aleluia. Você que trouxe o exemplar da palavra de Deus, por favor, abra comigo no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo de número 6. Aleluia. Cantares, capítulo de número 6, quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 até o verso 3. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Vai dizer a palavra do Senhor. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que ajudemos a encontrá-lo? O meu amado desceu ao seu jardim, os canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Curve as vossas cabeças, orem comigo. Soberano Deus e Pai Jesus, nos encontramos diante da sua presença para podermos ouvirmos e aprendermos com sua palavra. Abra nossa mente, abra o nosso coração, Jesus, para assim a recebermos, Senhor, e por ela venha operar, venha curar, venha salvar e venha nos encher do poder que há na sua palavra. Senhor, eu como teu servo me coloco diante da sua presença, Pai. Usa-me como um canal, que não seja eu, mas que seja o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Queridos, estamos diante de um texto, ou melhor, de um livro. Um livro esse que poucos costumam ministrar, e Cantares é um livro conhecido por haver 3 interpretações. É um livro que vai contar a história do amado e a amada. E dentro do livro há 3 interpretações. A primeira delas é a alegórica, a segunda interpretação a literal, a terceira tipológica. A que mais conhecemos é a literal, porque, como eu disse, o livro vai contar a história de uma mulher, de uma amada e do amado. E há 3 apresentações: o namoro, ou melhor, o momento onde eles se conhecem, o casamento e a vida conjugal. Ou seja, essa é uma visão literal. Conhecemos também Cantares pelas suas cantadas, A gente vê muitos jovens brincando, às vezes quando quiser conquistar a varoa, aí ele chega para ela, abre lá em Cantares capítulo 4, versículo 7. Aí Salomão vai dizer: você é linda, minha querida, em você não há defeitos algum. Mas, se talvez ele quiser entristecer ela, ele vai mandar ela abrir em Cantares, capítulo de número 1, verso 9. Salomão vai comparar a sua mulher
com as éguas da carruagem de Faraó. Parece engraçado, e é mesmo. Para nós hoje em dia, se eu chamar uma mulher de égua, isso é um insulto. Mas para aquela época isso era algo, como eu posso dizer, extraordinário. Está me elogiando, está me comparando com riquezas de Faraó. Mas essa é uma visão que costumamos ter deste livro. Mas deixamos um pouco de lado a visão tipológica. No capítulo 6, vemos a amada que é representada como a igreja, e o amado é Cristo. Cristo é o amado, a amada é a igreja. E é dentro disso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, a igreja e o seu amado. No capítulo de número 5, vemos a amada falando sobre o seu amado, e aqui aprendemos uma pregação. Ela vai discorrer, ela vai falar do seu amado, vai elogiar, vai dar muitas cantadas. Mas no capítulo 6, a partir do verso 1, alguém pergunta a ela: para onde foi o seu amado? Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Porque ela está falando do amado, mas perdeu o amado. E como igreja de Cristo, há muitos que se dizem ser cristão, que se dizem ter a Cristo, mas lá no fundo não tem a Cristo. Falam do amado, falam de Cristo, mas não tem a Cristo, ou seja, logo isso é hipocrisia, falarmos de Cristo e não vivermos da maneira em que Cristo queira que a gente viva. Eu vejo muito hoje nessa geração, muitos cantores mundanos, ímpios, prostitutos, ladrões, falam de Jesus, cantam uma música para Jesus, tá com o copo de cachaça na mão e tá cantando para Jesus e dizendo que Ele é lindo mesmo, mas não tem a presença dEle, porque são ímpios, estão destituídos da glória de Deus. 1 João capítulo de número 3, verso 8, João vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Não adianta falar que tem um amado se não vive uma vida de maneira que o amado queria que você vivesse. Há muitos entre nós que gosta de colocar lá no Instagram, na bio, cristão ou cristã. Se você é cristão, ou se você se diz cristã, me fale de Cristo, me dê uma aula de cristologia, porque não tem como servir a Cristo, ou melhor, não tem como falar que você serve a alguém sem conhecer aquele que você serve. Tem muita gente carregando o nome de Cristo, mas nem sabe quem é Jesus. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que em Cristo somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, pastor David, e eis que tudo se fez novo. E um pouco mais adiante, no verso 20, ele vai dizer o seguinte, que agora em Cristo Jesus passamos a ser cidadãos do céu, e se somos cidadãos do céu, representamos o céu na terra, somos embaixadores do reino de Cristo. Mas você me pergunta: Cauã, o que é um embaixador? Para quem não sabe, o embaixador é alguém de alguma nação, e esse alguém vai representar o seu país em uma outra nação. A Bíblia vai dizer que em Cristo fomos selados pelo Espírito, e se fomos selados pelo Espírito, passamos a ser cidadãos do céu. E se somos cidadãos do céu, Paulo vai dizer: agora que você é cidadão do céu, você tem que representar o céu na terra. Onde você for, o céu tem que chegar junto. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na universidade, o céu deve estar junto com você. Lá dentro da sua casa, com a sua família, você deve ser um representante do céu.
E eu tenho dito muito isso, é que não dá para viver uma vida na terra dizendo que é cidadão do céu, mas viver uma vida como cidadão do inferno. O camarada se diz ser cristão, mas vive uma vida de ímpio. Mas Jesus nos chamou para vivermos conforme a sua palavra. Aleluia. Jesus vai olhar para a igreja de Sardes em Apocalipse capítulo de número 3, do verso 1 ao 6. Jesus vai dizer no versículo 1: conheço as suas obras, conheço o que você pratica, porque tu tem famas de estar viva, mas está morta. Ou seja, a igreja em Sardes era uma igreja que pregava Cristo, tinha uma fachada bonita, conjecturando eu, era uma igreja que cantava hinos para Jesus, mas ela tinha uma fama de ter Cristo, tinha uma fama de ter o amado, tinha uma fama de estar viva, mas ela estava morta. A religião, o religiosismo, o formalismo tomou conta do culto. As pessoas vestem um terno, põem uma Bíblia debaixo do braço, vão para o culto, canta, mas não tem a presença do amado. Fala do amado, mas perdeu o amado. Aleluia. Mas isso muito se dá pelo estilo de vida daqueles que cultuam a Jesus, pela adoração que oferecem a Cristo. A nossa geração é uma geração que confunde muito a adoração com cantar e louvar a Jesus e glorificar ao seu nome. Mas louvores, dar glória a Deus, aleluia, dentro do culto, é parte da adoração, não é adoração completa em si, porque a verdadeira adoração depende do estilo de vida do adorador. É o seu estilo de vida que adora a Deus. Você não pode resumir o seu culto nas 2 horas, ou não sei, aqui no domingo, ou em qualquer outro dia da semana. O seu culto deve começar a partir do momento que você acorda, até o momento que você vai dormir. Você deve estar oferecendo um culto, uma adoração pelas suas obras ao Senhor Jesus, porque nem só de dó, ré, mi, fá, ou de glória a Deus e aleluia, vive a adoração, mas se vive do estilo de vida do adorador. João capítulo 4, Jesus vai dizer que é chegada a hora, e é sim, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A ação do Espírito dele é o nosso espírito que nos indica que somos do Pai, e em verdade, ou seja, a palavra dele nos transformando, nos mudando, nos curando todos os dias. Só quem ama a palavra do Pai, glorifique a Ele. Aleluia. Aleluia. E a amada, que é a igreja representada no capítulo 6 de Cantares, ela vai responder, quando perguntar a ela para onde foi o seu amado, e ela vai dizer: o meu amado desceu ao jardim. Ou seja, pastor David, ela sabe onde está o amado, ela sabe para onde foi o amado, mas ela tem uma dificuldade de se alcançar, de chegar-se ao seu amado, porque desde a criação do mundo, Deus criara homem e mulher, mas os criou para ter comunhão com Deus. Mas através do pecado de Adão e Eva, e esse não tivemos culpa porque não estávamos no Éden, passamos agora até os dias de hoje, aqueles que nascem já nascem destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado do princípio quebrou a comunhão do homem com Deus.
E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Logo, para você pagar os seus pecados, você tinha que morrer. Mas o amado, em João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amado desceu no primeiro jardim no Éden, mas desce ao segundo jardim no Calvário. Na cruz ele morreu a minha, a sua morte, porque a morte na cruz era para ser nossa. A Bíblia vai dizer que em Cristo não havia pecado algum, mas Ele decidiu tomar sobre Ele o pecado aqui do Cauã, o pecado de todos nós, e pagou a nossa morte na cruz do Calvário. Ele morreu, mas para ressuscitar ao terceiro dia. E só alcançaremos a Cristo, o amado, quando cremos naquilo que Ele fez por nós na cruz. E as pessoas hoje em dia, se eu posso assim dizer, elas carecem do amado, elas precisam de Cristo, porque só Cristo pode proporcionar a nós uma verdadeira felicidade. Porque se viemos de Deus, logo para termos vida, satisfação, devemos estar ligados a Deus. Eu vou dar um exemplo, e esse você já pode ter ouvido por aí, é que a planta, ela é criada na terra. Se eu tiro a planta da terra, logicamente a planta morre. Os peixes são criados nas águas. Se eu tiro o peixe da água, logicamente o peixe morre. O homem foi criado em Deus, e se eu tiro o homem da comunhão de Deus, ele morre, ele passa a estar morto espiritualmente, longe, afastado, destituído da glória de Deus. E nós, como seres humanos, precisamos de Cristo, precisamos dessa felicidade, precisamos dessa satisfação. E infelizmente as pessoas hoje, elas procuram a felicidade certa, mas estão procurando no lugar errado. Todo homem tem um vazio dentro de si. Aí as pessoas vão tentar preencher esse vazio nas drogas. Não tem. Vai nas festas mundanas, se prostitui, bebem, pecam, mas não encontram satisfação para a sua alma. As pessoas pensam que a felicidade hoje em dia está no consumismo, em eu comprar um carro. Tem aqueles que dizem assim: eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz quando eu comprar um telefone, ou o iPhone 15 Pro Max, só aí que eu vou ser feliz. Mas quando as pessoas vão consumindo, elas vão querendo mais e mais e mais, ou seja, não conseguem preencher o vazio dentro de si. Salomão, em Eclesiastes, ele vai dizer que conquistou muitas coisas, conquistou muitas mulheres, teve muitas riquezas, mas ele vai concluir que no final de tudo, tudo era vaidade. Ou seja, tudo passa, e ele vai dizer que a verdadeira alegria só se acha em Cristo, a verdadeira felicidade só está nele, porque só Ele pode preencher o vazio do homem. As pessoas querem a felicidade certa, mas a procuram no lugar errado. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite: você está no lugar certo, procurando a felicidade certa, e Cristo é a felicidade para a sua vida. Só Ele pode preencher o vazio da sua alma. Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher o vazio na alma do homem. Só Jesus pode preencher o vazio que está dentro da sua alma. Lá fora o diabo não pode preencher. Ele vai apresentar um prato bonito, um prato apetitoso, mas acaba. Mas aquilo que Jesus tem para você é eterno, dura para sempre. Aleluia.
Aleluia. Mas sei que para servirmos a Cristo no mundo em que vivemos não é fácil. No mundo depravado como o nosso, ideologias tomaram conta de muitas pessoas, ou até dentro dos templos, falsos mestres. Mundo esse que, como João vai dizer, que está corrompido. 1 de João capítulo de número 2, verso 15 ao 17, ele vai dizer: não ame o mundo, nem o que há no mundo. O mundo em que João trata aqui é um mundo no seu sistema que se opõe a Deus. Ele vai dizer: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a paixão da carne, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. João nos apresenta um mundo depravado, a concupiscência da carne. Isso envolve imoralidade sexual, isso envolve depravação total do nosso ser. Ele apresenta a concupiscência dos olhos, a cobiça, a avareza, a soberba da vida, onde o homem hoje em dia está muito antropocêntrico, ou seja, fala mais de si mesmo, diz que é o melhor. E eu digo isso muito, tem entrado nas nossas igrejas, os falsos mestres, eles chegam aqui, falam de si e deixam Jesus de escanteio, ou seja, priorizam mais o nosso bem-estar do que a presença de Deus. Eu costumo pensar o seguinte, que eu sei que há muitos falsos pastores, mas também tem os verdadeiros. Mas os falsos pastores que só preocupam com a vida material do irmão, quando a trombeta tocar e quando eles estiverem lá no inferno, por não ter buscado a Cristo, mas ter buscado aquilo que só trazia prazer à sua carne, eu penso que não vai ser mais o pastor que vai pregar para aquelas ovelhas, e sim as ovelhas que vão pregar para o pastor. Elas vão dizer: pastor, onde você nos trouxe? Ah, mas é porque eu queria tratar com a necessidade de você. Mas a nossa necessidade era tratar com os nossos pecados. A nossa necessidade era negar o nosso eu, era tomar a nossa cruz, era seguir e servir ao Senhor. Aleluia. Não é fácil ser santo, viver com o amado num mundo como o nosso. É difícil, eu sei, mas eu aprendo uma lição com Jesus. Jesus nos ensina como vencer o mundo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. João capítulo de número 13, ele vai dizer que era chegado a hora. Ele sabia para onde estava indo. Ele falou: é chegado a hora que eu irei para o Pai, que deixarei esse mundo e passarei para o Pai. E Jesus, ele passou para o Pai, mas ele só venceu o mundo, por quê? Porque ele estava olhando para o Pai. Ele não só tinha um ponto de origem, mas ele tinha também um ponto de destino. E eu costumo dizer muito que nós, como cristãos, não temos caminhos prontos, mas temos um destino certo, que é ir para a glória de Deus, que é subir aos céus. Jesus venceu o mundo olhando para o Pai, mas ele vai dizer: estou deixando. E esse deixar é que, olhando para o Pai, Jesus estava deixando a traição de Judas, ele estava deixando o seu sofrimento, a sua crucificação, a sua dor, as tentações, tudo que Jesus passara nessa terra. Ele sabia de onde estava saindo, mas ele também sabia para onde estava indo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa:
Você só vai conseguir vencer esse mundo olhando para o Pai, olhando para a glória. Ah, Cauã, mas eu caí. Olha para o Pai, Ele pode te levantar. Ah, Cauã, mas eu pequei. Olha para o Pai, Ele pode te perdoar. Ah, Cauã, estou doente. Olha para o Pai, Ele pode te curar. É muita dor, é muita ferida, mas olhe para o Pai, porque a nossa esperança é o Pai, é ir para o amado. Ele é a nossa esperança, e que essa esperança venha tocar o nosso coração, e que por ela venhamos ser movidos todos os dias, porque não será fácil. E eu confesso para você, ser crente é isso aí que você está vivendo, é luta, é prova, é batalha, é cruz, é negação de si mesmo, mas é melhor sofrer com Cristo, para alcançar a Cristo, do que viver uma falsa alegria lá fora, porque a felicidade de lá passa. Quando a trombeta tocar, a felicidade de lá acaba, mas o seu choro, o seu sofrimento aqui em Cristo, quando a trombeta tocar, pode ter certeza que vai se transformar em alegria, em gozo eterno. Aleluia! Oh glória! Jesus, ele vai vencer o mundo jejuando. Quantos de nós não decidimos tirar um tempo para nos consagrarmos ao Senhor? E jejum é a representação da mortificação do nosso eu, da nossa carne, para a vivificação do Espírito. O jejum nos mostra que não é eu que me domino, mas sim o Espírito de Deus que está em mim, me governa. Paulo vai dizer: crucificado estou com o Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra lição que aprendemos em jejuar é que é melhor ser fiel do que feliz. Eu vou te explicar melhor. É melhor deixar de comer por algumas horas, ser feliz, para buscar a presença de Deus. É melhor largar aquele namoro escandaloso, para se voltar para Cristo. É melhor deixar de lado um pouco as redes sociais, o TikTok, o Instagram, para passar um momento com Jesus. É melhor deixar pessoas, mas não perder a presença do amado. Não se preocupe se na sua caminhada você tem perdido amigos. Não se preocupe se na sua caminhada com Cristo tem sido difícil, muitas lutas, muitas provas, muitas tentações, muitas feridas. Mas sabe o que é? Se é a ferida que te aproxima de Deus, Jesus prefere te ferir do que te perder. É melhor Ele arrancar o amigo, é melhor Ele fazer alguma ou criar alguma situação que às vezes gera dor em você, para você voltar à presença de Deus. É melhor estar ferido do que perdido. É melhor ser fiel do que feliz, porque a felicidade que nos aguarda na glória, ela é eterna. Só quem tem a esperança, glorifique a Jesus nesta noite. Aleluia. Jesus, ele vence o mundo orando, buscando o Pai. Você só vai vencer o pecado, você só vai vencer a masturbação, a pornografia. Você só vai conseguir parar de xingar, de falar palavrão, quando você orar, porque o pecado nos afasta da oração. Mas da mesma forma que o pecado nos afasta da oração, a oração nos aproxima do Senhor e nos afasta do pecado. Aleluia. A oração é a única ponte que conecta a fraqueza do homem à presença de Deus.
Eu sei que tem dias que você se sente fraco, se sente triste, se sente frio, desanimado, não consegue orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é melhor um crente fraco de joelhos, porque um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Aleluia! Se lance na presença do amado. A tentação veio, se lance na presença dele, canta para ele, ora a ele, ele está pronto para te socorrer. Aleluia. Temos que aprender, meus irmãos, a deixar pequenas coisas para termos mais tempo com a presença de Jesus. Tem muita gente que pensa que vir ao culto irá receber a glória, o poder, o batismo, o milagre. Mas quando acaba o culto, ou antes de vir para o culto, a pessoa passa o dia todo assistindo Netflix. Tem gente que consegue, Pastor David, maratonar uma série inteira na Netflix, mas não consegue ler um livro na Bíblia, não consegue ler o livro de Gênesis, não consegue ler algum evangelho, mas consegue ver a série. Consegue. É 1000 episódios, mas a pessoa termina. Ela é fiel à série, o filme, mas não às escrituras. Tem gente que consegue passar horas nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, mas não consegue tirar nem 5 minutos para Cristo. Ah, Cauã, mas é porque eu trabalho o dia todo e você não sabe, tanto que eu chego cansado, isso. Mas eu sei que você ainda tem um tempo de sobra. Eu sei que você tem, nem que seja 5, 10, 20, 30 minutos. Gaste esse tempo na presença de Deus. Paulo vai falar: vocês precisam remir o tempo, Efésios capítulo 5. Vocês precisam aproveitar o tempo que ainda resta, para ter mais tempo com o amado. E se não conseguimos deixar as pequenas coisas para buscar a presença de Deus, será muito difícil ouvirmos o toque da trombeta. Aleluia. Por isso que muitas das vezes Jesus nos prova, por isso que muitas das vezes Jesus tira pessoas, porque às vezes só assim, para você estar na presença do amado. Mas você vai conseguir vencer tudo isso olhando para aquele que já venceu por você. Cristo Jesus venceu na cruz. Ele sim nos capacita. Jesus, ele vai morrer e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas quando ele ressuscita, ele ainda peregrina 40 dias sobre a terra. E durante essa peregrinação, Jesus ele tem um encontro com os discípulos. E no último encontro, Jesus ele é assunto aos céus, mas ele vai dizer para os discípulos: ficai pois em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. E eles permaneceram em Jerusalém, orando, buscando ao Senhor em união, para que a presença dele descesse. E Jesus é assunto aos céus, e conhecemos muito o Salmos 24, onde vai dizer: os anjos vão dizer, os que estão de dentro, os que estão de fora. O que estão de fora vai dizer: elevai as vossas cabeças, que entrarás o Rei da Glória. Mas os anjos que estavam do lado de dentro vão perguntar: quem é esse o Rei da Glória? E os que estão de fora vão responder: é o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, Ele venceu a batalha. É o Senhor que foi poderoso na cruz, nas tentações, na negação de Judas, ou melhor, na negação de Pedro, na traição de Judas. Esse é o Senhor que venceu as batalhas. Mas ele só venceu porque olhava para a esperança, ele olhava para o Pai. E quando Jesus ele sobe, 10 dias depois desce o Espírito Santo. Jesus subiu para o Espírito descer, e o Espírito que desceu, ele desceu para preparar a sua noiva que vai subir naquele dia. O Espírito Consolador, Paracletos.
Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Espírito Santo, me ajude a vencer este mundo, a depravação desse mundo. Me ajude a lutar, me ajude a olhar para Ti, porque só olhando para o Senhor eu vou vencer. Aleluia, glória a Deus. Quem olha para o mundo hoje pensa: o mundo está mais forte. Eu não digo mais forte, porque a igreja não ficou mais fraca. O mundo está pior, o mundo está mais odioso, o mundo está mais maldoso, o mundo está mais corrupto. Sim, o mundo está pior. Mas a mesma Bíblia que diz que nos últimos dias a iniquidade dos homens iria aumentar e o amor de muito iria se esfriar. Mas também é a mesma Bíblia que diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E em Cristo Jesus, com a presença dEle, podemos vencer o mundo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Cristo Jesus é aquele que está conosco, e com Ele, caminhando com Ele, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. O mundo não está mais forte, o mundo está pior, mas a igreja é cheia do Espírito, ela está mais forte, porque o mundo luta sozinho, nós lutamos com Jesus. E se o mundo vem de lá para cá, a igreja vai daqui para lá, cheia da presença de Deus. Vai cair ideologia de gênero, vai cair potestades do mal, vai cair tudo aquilo que se opõe ao governo de Cristo, e a igreja triunfará em glória. Se coloque de pé, meus irmãos. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Romanos capítulo de número 8, se o irmão puder projetar aqui em cima, capítulo 8, verso 35, da carta aos Romanos. Aleluia. Paulo vai falar sobre o amor de Cristo, e esse da qual é o que nos sustenta todos os dias, é o que nos põe de pé, é o que nos ajuda a vencer o mundo, é o seu amor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! O amado é a nossa esperança, o amor dele nos sustenta. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se tem alguém aqui que talvez se afastou da presença do amado, talvez pelas lutas, pelas dificuldades,
Mas a igreja de Cristo continua dizendo, capítulo de número 6 de Cantares, verso 3: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Você pertence a Ele, mas acabou se afastando. Mas nessa noite Ele te trouxe aqui para que você pudesse ter novamente um encontro com Ele, para que você novamente pudesse ter comunhão com Ele. E foi na cruz, como vai dizer o número 15 da harpa: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora navego em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu juro me fiz converter e não quis ao Senhor. Foi aonde que Ele mostrou o seu amor. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua mão. O amado morreu por você, para que você pudesse ter comunhão com Ele, e Ele está aqui nesta noite te chamando. Você que se afastou, eu quero orar por você aqui na frente. Ou talvez você veio aqui nesta noite, ouviu pessoas falando de Jesus, cantando para Jesus, e sentiu que Ele realmente é a alegria, é a satisfação para a sua alma. Venha experimentar um pouco dele. Eu te convido, eu quero orar por você aqui na frente. Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, esse eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, esse eu negarei diante do Pai. Tem alguém para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Aleluia. Se não tem ninguém, que Deus os abençoe, e eu agradeço essa oportunidade. Aleluia.